Andréas Pereira falou sobre a proposta que recebeu do Palmeiras no começo da temporada, disse que ficou balançado. A gente vai colocar o vídeo aqui para vocês verem a fala dele. Tem também, Palmeiras deve ter um recorde muito importante contra o Flamengo no Allianz Parque. A gente vai trazer também escalação, provável escalação aqui, onde você pode assistir, e também tem uma fala do técnico do Porto sobre o time do Palmeiras já visando o Mundial de Clubes. É isso mesmo, Orlando Dias? A gente tem um caminhão de notícias aqui hoje e vamos começar falando aqui de Andréas Pereira, né? O André Hernan, que entrevistou o Andréas Pereira e falou especificamente dessa negociação entre Palmeiras e Andréas Pereira. Evidentemente que teve todo o noticiário do Palmeiras, né? A gente mesmo, eu noticiei uma proposta para o Fulham, enfim, não sei ao certo se isso chegou para você, se o Fulham te chamou e falou, olha, temos uma proposta aqui do Palmeiras. Como é que foi essa situação? Era algo que você estava inclinado a abrir conversas, a negociar, ou foi algo que não chegou a você, ou você não tinha interesse em sair do Fulham nesse momento? Foi um momento delicado, foi no meio da temporada aqui pra gente, quando chegou eu fiquei sabendo do interesse, pelo meu empresário, e com certeza você vê uma oferta assim, uma oferta importante, e o carinho também que as pessoas atrás, e depois as mensagens também dos torcedores também tiveram esse contato comigo pelas redes e tal, mas no momento eu estava focado na minha temporada no Fulham. A gente estava fazendo uma grande temporada, era um momento decisivo para a gente estava brigando ali para encostar nos caras, e eu pensei, vou finalizar minha temporada aqui, quero decidir a ficar na Europa, tentar jogar aqui ainda o máximo que eu puder. Eu tenho um contrato pelo Fulham, que eu respeito, o clube que me abriu as portas aqui. Então, para mim, com certeza, todo o esforço que o Palmeiras fez, o esforço, não só o Palmeiras, o futebol brasileiro, eu agradeço de coração, é uma coisa muito especial para mim, mas a gente optou por ficar aqui ainda. E você chegou a agradecer o Palmeiras, enfim, não você, mas os seus empresários, o convite, de responder mesmo, falar, obrigado pelo convite e tal, mas eu vou ficar? Não, isso com certeza, isso foi a primeira coisa que eu deixei claro, falei com o meu empresário, agradecer pelo carinho, pela oferta, pela consideração, mas eu decidi ficar aqui, mas com certeza foi algo muito especial, especialmente porque tudo que aconteceu também no passado, e o carinho que eu tenho pelo Flamengo, o carinho que eu tenho por todos os clubes, foi especial para mim. O que aconteceu no passado? Eu não lembro. Ué, se tem alguém que tem que agradecer, somos nós, né? Porque pelo gol que ele nos presenteou aí, muito obrigado, isso aí a gente tem que agradecer. Mas quando surgiu o interesse nele, eu fiquei muito empolgado, de verdade, eu falei, nossa, não é possível. Não é possível que o Palmeiras vai trazer esse cara. E ele joga bola, né? Ele é um dos destaques lá do Fulham, mas no fim das contas acabou também dando bom, né? A não vinda dele, porque o Palmeiras foi atrás do Lucas Evangelista e do Emiliano Martinez, que na minha opinião hoje estão muito bem no clube. O Palmeiras acabou pagando menos, bem o que o Palmeiras pagou no Evangelista, piada. O Evangelista joga muita bola, o Martinez também tá jogando muita bola. Então o Palmeiras pagou muito menos e conseguiu extrair bons valores no meio-campo ali, né? Óbvio, não dá para você saber se ele ia chegar aqui e comer a bola, né, cara? Mas o que você pensa aí? Enfim, eu fiquei empolgado quando surgiu o interesse dele. É famoso custo-benefício, né? Que se juntar o M. Martinez e o Evangelista não dá o valor que o Palmeiras ia pagar nele, né? E hoje, por enquanto, a gente tá com um retorno bem legal. Inclusive, até deixar o recado aí, a entrevista completa tá no canal do André Hernan, tá o link na descrição aí. Mas é muito de escolha, né? Ele até falou, a gente tava fazendo uma grande temporada, e aí você vai ver, o Fulham terminou em 10º lugar no Premier League. E é uma grande temporada pro Fulham, mas assim, para ele poderia estar vivendo uma temporada hoje disputando um título brasileiro, né? Que tá acontecendo por enquanto, imagino que vai acontecer até o final da temporada do Palmeiras. Então é a escolha do jogador, né, cara? Que fica na Premier League, da hora, talvez o melhor campeonato do mundo aí, só que título com o Fulham. Só se que lá, uma Conference League da vida aí, dá certo, né? Nem Europa League eles estão pegando aí com a classificação, então é mais a questão da escolha também, mas bem respeitoso, né? O famoso Pitica, ele é muito fofo, né?
Ele não fechou portas, né? Isso é o que me pareceu. Ele não fechou portas, então vai saber. Quem sabe no futuro aí, Andrés Pereira, quem sabe? Mas enfim, tem um recadinho pra rapaziada aí antes da gente ir para as outras notícias? Tem aqui, a gente tem bastante informação ainda, mas manda ver. Ó, mandar um recado para vocês aí do nosso parceiro KTO, que nesse fim de semana tem chance extra rolando de novo pelo Brasileirão da Série A, tá? E é bem simples, você entra no site da KTO, vem por esse QR Code aqui na tela, vai na aba promoções e aí você ativa a chance extra e faz uma aposta com pelo menos 3 jogos do Brasileirão, tá? Presta atenção nisso e se a sua aposta bater, tranquilo, você ganha normalmente, e se não bater, a KTO te devolve em até R$50 de aposta grátis, tá? Esse retorno é em apostas grátis, mas corre que vale até amanhã, tá? Amanhã, domingão, 8h30 da noite, e tem que ativar a promoção, viu? Presta atenção nessa parte da aba promoções, chance extra, faz todo o passo a passo aí certinho, e além disso, você acumula pontos também na Liga do Milhão, que você pode concorrer aí de R$1.000 por dia a 5 mil por mês, e o prêmio máximo aí, que é exatamente 1 milhão. Então, QR Code na tela aí, lembrando sempre com responsabilidade, a KTO que é uma casa regulamentada, transparente e respeitada no Brasil, beleza? Então, QR Code na tela. Vai. E lembrando também, né, 3 pessoas amanhã vão com a gente pro camarote. A gente selecionou 3 pessoas amanhã para ir com a gente no camarote KTO assistir Palmeiras e Flamengo. Então fica de olho, quem sabe você não é o próximo. Já sabe o que você tem que fazer, escaneia o QR Code aí. Tem link também nos comentários e na descrição para você ir lá, abrir tua conta na KTO e você já pode participar de diversas ações aí com a gente, tá? E vamos lá também, senhores. Técnico do Porto elogiou o Palmeiras aí, rival na Copa do Mundo de Clubes. Rival é muito forte, né? Adversário na Copa do Mundo de Clubes. Então, o Martim Anselmi, que é o técnico do Porto, ele afirmou que enxerga todos os rivais do Grupo A da competição em um nível semelhante. Aqui eu acho que ele exagerou, se passou um pouquinho. Na entrevista da FIFA, o Martim Anselmi apontou que ele não vê nenhum favorito entre os 3 adversários aí que o Porto vai ter na primeira fase, que é Palmeiras, Al-Ahly e Inter Miami, e ele fez elogios aí pro Palmeiras. Ó. Acho que em cada competição, a fala dele aqui, quando temos uma fase de grupos, há sempre um grupo da morte. E há equipes com uma maior reputação ou mais fama do que as outras, mas acho que no grupo do Porto, todas as equipas estão num nível semelhante. Das 3 equipas que temos de defrontar, não vejo o Inter Miami como grande favorito acima do Al-Ahly ou acima do Palmeiras. Acho que o Palmeiras é uma grande equipe na América do Sul que sabe lutar e ganhar grandes títulos. O Al-Ahly é a maior equipe do Egito e o Inter Miami, bem, com os jogadores que tem, estão ao mesmo nível. Então, tenho a sensação de que todos os jogos vão ser difíceis e todas as equipes têm o que é preciso para competir, disse o Martim Anselmi, que ele chegou no Porto no meio dessa temporada atual, depois de trabalhar no Cruz Azul. E ele é argentino, tá? Ele é argentino, ele iniciou a carreira dele como técnico no Del Valle, depois ele foi auxiliar do Ángel Ramírez lá no Internacional, e ele foi contratado para substituir o Vitor Bruno, objetivos específicos aí para o Porto na competição, o Martim Anselmi. Ele só pontuou que ele quer ser competitivo nesse Mundial, tá? Ele tem até uma outra frase dele aqui, ó. Não sei se vão estar lá as 32 melhores equipes do mundo, mas certamente estarão 32 clubes que merecem. Deu aquela folheada, né? Falou, ó, e quando se tem a oportunidade de enfrentar equipes com as quais não se joga todas as semanas, como treinador se ganha muito porque te faz pensar de forma diferente. Aqui ele deu uma floreada, não falou nada especificamente sobre o que interessa a vocês, que é o Palmeiras. O que você acha, Yerla? Ele foi bem político nessa questão aí, né, das falas, não? Pisou fofo, né? Chegou pisando fofo. Mas aproveitar antes aí, pedir o like do pessoal aí, like, inscrição no canal, comentário também, e aquele botãozinho do hypar, caso eu acho que só no celular, tá, né? Eu sei que o YouTube tá testando ainda, mas se aparecer para você o botãozinho hypar, é importante também, então clique aí que ajuda bastante a entrega do vídeo, beleza? E sobre o técnico do Porto, eu tô sentindo que essa competição tá meio esse lance de pisar fofo. Todo mundo tá chegando meio sendo amiguinho, aquele clima quase que de Copa do Mundo mesmo, né? Aquela festa lá. Eu não sei se vai durar isso só o primeiro jogo, né? Eu tava até vendo o vídeo do Atlético de Madrid, acho que foi o Depô, não sei, falando do Brasil, falando do Botafogo e tal. Assim, tá aquele clima bem amistoso por enquanto. Então tá todo mundo muito tranquilo, acho que por ser a primeira competição, uma novidade, né? Agora, na hora que apitar ali, acho que já muda, né? Especialmente porque exatamente o primeiro jogo já é, o Porto já é para parada já, né, já ser pegada já no começo,
Mas é isso, o pessoal tá chegando com muito respeito e tirando alguns convidados meio perdidos, todos os clubes que chegam ali por muito mérito, né? Ou por conquistas, ou até por estar muito bem em ranking e tal. Vai ser uma competição da hora, só que eu acho que esse clima amistoso aí não vai durar muito, não. Também acho. E, enfim, tem aqui também, ó, recorde do Palmeiras no Allianz Parque nessa temporada. Vocês bem sabem, nesse domingo, 4 horas da tarde, 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras promete encher o Allianz Parque, já que a diretoria do Palmeiras anunciou que o duelo vai ter um setor popular aí com valores dos ingressos mais acessíveis e os torcedores podem bater o recorde de público do Palmeiras nessa temporada. Até a última divulgação de vendas de ingressos, nessa sexta-feira, dia 23, à noite, o Palmeiras tinha vendido 27 mil ingressos na sexta-feira. E a venda para o público geral, ou seja, para os torcedores que não fazem parte do Avante, ela abriu nesse sábado, às 10 da manhã. Então, hoje, o recorde da Arena do Palmeiras no Brasileirão é do Santos, que colocou 35.240 pessoas na partida contra o Ceará. E o melhor número do Palmeiras no Allianz Parque até aqui foi contra o Botafogo, que teve um total de 30.347 torcedores. E aí contra o Bahia o número foi um pouco menor, né? 29.033. Mas o estádio tinha restrição de público por causa de um palco lá montado atrás do Gol Norte, tá? Os demais jogos do Palmeiras aí como mandante no Campeonato Brasileiro foram disputados em Barueri, contra Corinthians, São Paulo. Esse último, inclusive, que teve, com os ingressos mais baratos, o Palmeiras teve recorde de 29.709 pessoas presentes, tá? Então, cara, o Palmeiras, que é líder isolado, é extremamente importante a torcida lotar o Allianz para fazer pressão, né, cara? Amanhã tem que ser aquele clima infernal, né? Tem que ser aquela pressão do começo ao fim, tem que ser aquela sintonia entre torcida e time porque se ganha amanhã do Flamengo, o negócio fica bom, hein? Abre 7 pontos de vantagem. Inclusive eu tava dando até uma zapeada nos canais flamenguistas aqui antes e tal, e todos com esse mesmo discurso. O Flamengo precisa ganhar, a maioria falando ali que o Flamengo de fato tem que ir atrás da vitória para exatamente, porque se continua os 4 pontos, né, já é uma boa vantagem para o Palmeiras, que eu sempre em pontos corridos eu conto rodadas, né, então 4 pontos você tá 2 rodadas de margem de erro, né, 2 rodadas e meia aí, digamos. Se você abrir 7, aí você tá quase 3 rodadas de vantagem, né, você tem que tropeçar bastante pro outro chegar. Óbvio que o campeonato ainda é longo pra caramba, não vai exatamente decidir, só que vai dar uma tranquilidade, especialmente para viajar para o Mundial, para depois voltar, já ter essa gordurinha também. E outro negócio, né? O Flamengo, o Palmeiras disputam três competições, né? Não dá para ganhar 6, mas disputam as 3. Quando você vê uma já se distanciando, você já começa a tratar com um pouquinho mais, começando a deixar de lado, né? Tipo, o Flamengo tem uma 8ª de final da Libertadores e um jogo difícil do Brasileiro. Ele vai priorizar a Libertadores, né? Já o Palmeiras, dependendo também do adversário, consegue, se tiver 7, 10 pontos à frente, você consegue trabalhar melhor isso. Prova disso é o Botafogo, né? Ano passado, que não pipocou de novo, né? O Botafogo conseguiu administrar muito bem o Brasileiro, só que, né, o Palmeiras chegou perto, mas conseguiu administrar, jogou contra o Palmeiras com o time titular, depois foi jogar a final da Libertadores também com o time titular, exatamente porque tinha uma gordura para poupar em alguns momentos, né? Mas, mano, se ganhar amanhã vai ser bonito, hein? Fora o fato de fazer tempo que a gente não ganha deles no Brasileiro. Exatamente, e amanhã precisa quebrar um tabu, né? O Flamengo, ele não perde para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro como visitante desde 2017. Então são 5 empates e 2 vitórias do Flamengo dentro do Allianz Parque. Então amanhã o Palmeiras... Hã? Quase 10 anos já, louco. Então, cara, tem que ir pra cima. Não tem que... Amanhã é dia de quebrar tabu. A importância desse jogo, são tantos elementos nesse jogo amanhã, que é por isso que se explica muito porque o Allianz deve bater aí recorde de público no ano. E vamos agora, cara, para onde você pode assistir esse confronto, as escalações, a arbitragem. Os dois, que são líderes do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Flamengo, eles jogam às 4 no Allianz Parque, 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem 22 pontos e pode aumentar essa distância sobre o Flamengo, que tem 18 na segunda colocação ali, que quer diminuir essa diferença. O empate ainda acho que é um bom negócio para o Palmeiras, viu? E os dois times, eles se enfrentaram 131 vezes na história. 131 vezes na história. O Palmeiras leva uma vantagem com 49 vitórias contra
44 do Flamengo. E, além disso, teve 38 empates nos confrontos. O jogo mais recente foi no dia 11 de agosto de 2024, pela 22ª rodada do Brasileirão, ficou em 1-1 no Maracanã. Aí onde você pode assistir esse jogo? A partida entre Palmeiras e Flamengo pela 10ª rodada do Brasileirão, ela vai ter transmissão da Globo para o Rio de Janeiro e Premier. Aí você pergunta, como chega o Palmeiras? Como vem o time do Palmeiras? O time do Abel Ferreira, ele chega para esse confronto depois de se classificar, uma classificação tranquila contra o Ceará na Copa do Brasil aí no meio de semana, e ele quer se isolar, abrir essa diferença na liderança do Campeonato Brasileiro. Cara, pode abrir 7 pontos do Flamengo. Aí vai depender muito como tá o Bragantino, né? Como vem os outros times ali atrás. Mas do Flamengo, que eu já considero um negócio incrível, você pode abrir 7 pontos. Com relação ao time, o Palmeiras vai ter reforço e desfalque. Rafael Veiga e o Alan, eles desfalcaram o Palmeiras contra o Ceará, mas eles treinaram normalmente e eles podem aparecer na lista de relacionados. Por outro lado, o Felipe Anderson, cara, meu Deus do céu, o Felipe Anderson jogou 900 jogos pela Lazio, nunca teve lesão, pisou no Palmeiras, é uma lesão a cada 2 meses. Felipe Anderson teve um edema na coxa direita, ele tá fora do jogo contra o Flamengo, e ele, né, além dele, o Bruno Rodrigues, que tem que esperar aí o período de transição dele, e o Richard Rios, suspenso por acúmulo de cartões amarelos, tão fora também da partida. E aí o Flamengo, como que vem o Flamengo para esse time? Do outro lado, o time do Felipe Luiz, ele também classificou para a próxima fase da Copa do Brasil sobre o Botafogo, e agora ele vira a chave para tentar brigar pela liderança. E de acordo com o BAP, que é o presidente do Flamengo, o Brasileirão é a prioridade do Flamengo na temporada, segundo o presidente do Flamengo. Mas os jogadores do Flamengo, eles já afirmaram que as outras competições também são importantes. Então vamos ver a postura do Flamengo no jogo. Mas dentro aqui de campo, o Flamengo deve ter a volta dos titulares contra o Palmeiras, mas também tem desfalque. O De La Cruz, ele tem lesão no joelho esquerdo e ele não está à disposição. Além disso, o Plata, inclusive a informação sua, né? Você que pegou aí essa informação trazida lá do Flazoeiro, do Flamengo, você que colocou aqui no vídeo, o Erlen que trouxe aqui para o vídeo. Além disso, o Plata, o Alan e o Pulgar, eles seguem com problemas físicos e eles estão fora desse jogo de domingo. Então o Flamengo também tem 4 desfalques, De La Cruz, Plata, Alan e Pulgar. E mesmo por conta do gramado sintético, o Felipe Luiz tende a colocar o Arrascaeta na equipe titular. A única dúvida aí também, né, pode ser o Pedro, né? O Pedro pode ficar como dúvida por causa do sintético, não sabe se vai jogar ou não, teve uma lesão séria, então eles ficam receosos nisso aí. Então, ó, a provável escalação do Palmeiras deve ser o Everton, Riai, Gustavo Gomes, Bruno Fux, Piquerez, Lucas Evangelista, Emiliano Martinez, Maurício, Estevão, Facundo Torres e Vitor Roque. E aí, Abel Ferreira de técnico. Agora, Flamengo, Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Everton, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Bruno Henrique. Ainda é um baita de um time, né? Os caras, mesmo com todos esses desfalques. E aí, Felipe Luiz deve estar ali na beira do campo. E árbitro, Ramon Abate Abel. Eu não gosto desse sobrenome dele, desses dois. Abate Abel. É muito sugestivo, né? Ramon Abate final do Abel. Paulista essa bosta aí. É muito sugestivo isso aqui. Aí assistentes, Guilherme, agora eu entendi a tua piada. Assistentes, Guilherme Dias Camilo e Nailton Júnior de Souza Oliveira. No VAR, Wagner Riway. Enfim, opiniões. O Flamengo ainda tem essa questão do Arrascaeta, né? Que eles sempre preservam muito o Arrascaeta porque ele tem muito problema de lesão durante a temporada. E aí tem que. Eu acho sinceramente que os caras estão metendo atestado com esse negócio de sintética já, viu? O Lucas do São Paulo lá, não joga no sintético, tem cara se lesiona no gramado natural aí. Então, para mim, o cara tá metendo atestado e a torcida ainda acha bonito isso. Mas, enfim, né, acredito que vai acabar jogando, os caras vão deixar a Arrascaeta fora do principal jogo, né? O Pedro aí pode ser muito lance, porque ele ainda tá retomando a forma física, mas aí você tem um Bruno Henrique que funciona muito bem de centroavante. É a vantagem de ter um bom elenco, né? O Palmeiras tem menos desfalques agora, mas tem e consegue ter um time legal.
Flamengo, mesma coisa, cheio de desfalque, o time ainda é muito bom. E é um jogo. E o Flamengo, acho que o que pesa contra o Flamengo e que deixa o Palmeiras com a ponta do favoritismo, que inclusive vou até trazer sobre esse favoritismo aí, é o lance da regularidade, né? O Flamengo ele faz um jogo ali de 4-0 no Corinthians e 6-0 no Juventude e depois perde pro Central Córdoba em casa. Então o Flamengo não tem muita lógica, né? Só que um baita time, né? Aí o Paparazzo Rubro-Negro até postou aqui, a gente chegou a postar brincando também. Os caras do GE tá de sacanagem, né, velho? Colocar 7 votaram pela vitória do Palmeiras, só um votou o empate, e me preocupa essa Jéssica aqui. A Jéssica tava votando sempre contra o Palmeiras, né? Agora tá votando a favor. Aí fica complicado, né? Apaga, já é aquele meme, né? Apaga! Apague. Apaga. Não, isso aí, pelo amor de Deus, cara. Nossa senhora, esses caras. Se bem que o Fred costuma acertar, né? Os palpites do Fred são bons. Mas realmente, lá na KTO, se você for lá agora para você fazer a tua aposta em Palmeiras e Flamengo, você vai ver que o Palmeiras está como favorito. Então todo o contexto aqui favorece o Palmeiras, mas lembrando, as melhores partidas do Flamengo no ano é sempre contra o Palmeiras, né? Você pega sempre as melhores partidas do Flamengo, inclusive fora de casa, tá? O Flamengo costuma jogar muito sempre contra o Flamengo, então promessa de jogão amanhã entre os líderes aí do Campeonato Brasileiro. Os líderes não, o líder tem um só, e é nós, né? Pelo menos por enquanto é nós, espero que seja. Importante ser líder na última rodada. Então, o Palmeiras é o líder e o Flamengo aí tenta se aproximar. Deixa aí nos comentários, senhores, o que vocês pensam a respeito. Trouxemos muitos assuntos aqui para vocês. Trouxemos Andrés Pereira, Martim Anselmi falando aí do Palmeiras, técnico do Porto. Tem também o recorde no Allianz Parque e escalações e onde assistir. Palmeiras e Flamengo, fechado. Eu duvido, eu bato na mesa aqui, Arlau, que você acha um negócio mais completo que esse aqui de informação do Palmeiras hoje, eu duvido. Beleza? Mas não precisa procurar, não. Fechou? Perfeito, senhores. Obrigado pela sua... Dá like no vídeo aí, é muito importante, tá, gente? Os caras às vezes reclamam. Pô, vou ficar pedindo... Óbvio, cara, que a gente vai. Por favor, faz essa camaradagem aí, a gente traz um vídeo muito bacana para vocês com muita informação, então só dá um help aí pra gente, ajuda o canal, né? Nem ajudar a gente, você ajuda o canal a crescer com um like aí, a sua inscrição também. Fechado? Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e até o próximo vídeo.